A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu quero mais uma vez agradecer por suas orações, por sua audiência, a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Diariamente temos recebido dezenas de mensagens. São perguntas, são mensagens, saudações, críticas, opiniões. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós e o número do WhatsApp está aparecendo aqui na sua tela, que é o 994661010. Fique à vontade para criticar, opinar, sugerir. Sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre visões e sonhos proféticos da Bíblia. Deus está nos dando a oportunidade de dar um passeio nas páginas da Bíblia, estudarmos as visões, os sonhos proféticos, que foram formas pelos quais Deus falou no passado aos seus servos. Nos programas anteriores, nós estudamos as duas primeiras visões de Zacarias, o livro de Zacarias, que é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Ele descreve 8 visões. Nós vamos estudar todas as 8 e estudamos duas. A primeira visão, que foi a visão dos cavalos, que é uma promessa de restauração para a cidade de Jerusalém. E estudamos também a segunda visão dos 4 chifres e os 4 ferreiros. Os chifres foram povos que perseguiram, escravizaram o povo judeu, e os ferreiros foram instrumentos de Deus para punir esses chifres. Olha, esses programas estão imperdíveis, já estão disponíveis lá no YouTube. Hoje vamos estudar a terceira visão, que é Jerusalém é medida, a terceira visão de Zacarias, que é mais uma promessa de restauração. Bem, antes de nós lermos a introdução dessa aula, eu gostaria de lembrar que o profeta Zacarias profetizou depois do cativeiro babilônico, né? Ele é um profeta pós-exílico. Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram depois dos 70 anos de cativeiro babilônico. E a mensagem desses profetas são mensagens de restaurações. Essas visões que Deus deu ao profeta Zacarias, muitas delas falam de restauração da cidade de Jerusalém. Detalhes, parte dessa profecia já se cumpriu, desde o ano 536, né, quando o povo retornou da Babilônia, com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, também falando do retorno do povo judeu em maio de 1948. Porém, é bom lembrar isso, que parte dessa profecia só terá o seu cumprimento no futuro, no reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim: o capítulo 2 de Zacarias apresenta a visão de um homem com cordel de medir, que simboliza a reconstrução e expansão de Jerusalém. O profeta pergunta para onde ele vai e recebe a resposta de que ele mede a cidade para mostrar seu crescimento futuro, sem muros, pois o Senhor mesmo será a sua proteção e glória. A mensagem central é que Jerusalém não será limitada por barreiras físicas, mas será habitada por multidões e guardada pela presença divina. Em seguida, o profeta convoca o povo a deixar a terra do norte e voltar para Sião, porque Deus promete livrá-los da opressão e habitar novamente no meio deles. As nações também se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão seu povo. O capítulo termina com a exortação a toda carne para que se cale diante do Senhor, pois ele se levantou de sua santa morada para agir, como veremos a seguir. Se eu tivesse de resumir essa introdução e essa visão, eu diria que Deus tem um tempo oportuno para agir, não é? Houve um tempo em que Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, levasse o povo judeu lá para a Babilônia,
mas houve um tempo também do retorno, da restauração da cidade de Jerusalém. Você sabe disso, que esta cidade, o povo judeu, a cidade de Jerusalém, foi uma cidade escolhida por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Foi nesta cidade que reinou o rei Davi, foi nesta cidade que foi construído o grande templo de Salomão, foi nesta cidade que Jesus palmilhou, andou, pregou, ensinou. Foi nesta cidade que Jesus deu a sua vida por nós. Foi em Jerusalém que nasceu a igreja foi fundada lá em Jerusalém. Foi nessa cidade que houve a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E o melhor ainda está por vir. Será nesta cidade, na cidade de Jerusalém, que Jesus, o Filho de Deus, irá governar sobre o mundo inteiro. Então, estes profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias, profetizaram exatamente para esse povo que estava retornando. E essa profecia, que nós já lemos essa introdução do capítulo 3, o objetivo é exatamente esse, né? É falar sobre uma visão do profeta Zacarias, que Jerusalém estava sendo medida e ela seria restaurada. E parte dessa profecia terá o seu cumprimento no futuro, porque Deus promete que vai voltar a habitar no meio do seu povo e ele será a sua própria proteção. Vamos ler o texto? Eu quero lhe convidar, na realidade, eu falei capítulo 3, mas é capítulo de número 2, né? Essa terceira visão é no capítulo de número 2. Eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta, para nós meditarmos nos 13 versículos do capítulo 2 do livro de Zacarias. Vejamos o que diz a palavra de Deus. Levantei os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão cordel de medir. Glória a Deus. É claro que isso é uma imagem meramente ilustrativa, mas é como se o profeta Zacarias estivesse tendo essa visão, um homem com uma vara, um cordel de medir, medindo a cidade de Jerusalém. Então perguntei, para onde você vai? E ele me respondeu, vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Que período era esse, professor? Ano mais ou menos 520 a 480 foi o período que Zacarias profetizou. Então, mais ou menos o ano 520, e era aquele período que Jerusalém estava num processo de restauração. Em 536 a.C., Ciro, rei da Pérsia, permitiu que o povo retornasse. E é muito interessante isso, que a prioridade era construir o templo. Nós vamos perceber isso. Ciro, isso está no primeiro capítulo do livro de Esdras, um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia, onde Ciro diz que o povo retornasse para construir a casa de Deus, né? E ele ordenou que levasse de volta os utensílios que foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor. Então, o templo começou a construção, mais ou menos 536, depois a obra foi embargada e, com a profecia de Ageu e Zacarias, o povo, mais uma vez, volta a construir o templo. Só que agora a visão de Deus estava voltada para quê? Para a cidade de Jerusalém. Qual era o desejo de Deus? Era que não só o templo, mas a cidade fosse edificada. Este homem medindo essa cidade, com esse cordel, essa vara de medir, para ver a largura, a extensão de Jerusalém, está falando exatamente como que um engenheiro, um arquiteto, um mestre de obras, que estivesse ali fazendo uma análise para a reconstrução da cidade. Deus estava mostrando ao profeta Zacarias que ele estava interessado na restauração de Jerusalém. No versículo 3 diz assim, os versículos 3 e 4 diz assim, eis que o anjo que falava comigo se afastou e outro anjo veio se encontrar com ele e lhe disse, corra e diga àquele jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Glória a Deus. A verdade é que esse texto é profético. Deus estava, através de um anjo, dizendo ao profeta que Jerusalém seria habitada mais uma vez.
Um anjo chega para o profeta dizendo que Jerusalém seria reerguida, seria habitada mais uma vez. E isso me faz lembrar o que está lá no livro de Isaías, capítulo de número 62. Se você estiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você lesse comigo que esse não é o único texto que fala de restauração, mas também o profeta Isaías profetizou a restauração de Jerusalém. Deixa eu ler mais uma vez os versículos 3 e 4 do capítulo 2 de Zacarias. Diz assim: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muralhas, por causa do grande número de pessoas e de animais que haverá nela. Eu posso dizer que, em parte, essa profecia já se cumpriu. Por quê? Porque o povo retornou do cativeiro babilônico. Porque em maio de 1948, Israel voltou a ser uma nação, o povo voltou a habitar em Jerusalém. Jerusalém hoje é uma cidade habitada, mas o melhor ainda está por vir, que ocorrerá no reino milenial. Por exemplo, em Isaías capítulo de número 62, os 12 versículos fala dessa restauração. Deus ama o povo judeu, Deus ama Sião, Deus ama a cidade de Jerusalém. Veja o que diz, por exemplo, o capítulo 62 de Isaías, versículo 1: por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, me não aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Eu tenho dito aqui, nos programas, nas nossas aulas, que esse ódio ao povo judeu, que esse ódio à nação de Israel não é só uma questão política, ideológica ou religiosa, mas acima de tudo espiritual e sobrenatural. Deus ama esse povo, Deus ama essa nação, Deus ama essa terra. Tem promessas de Deus para se cumprir ainda na cidade de Jerusalém, e esse texto fala muito bem sobre isso. Por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei. E se nós lermos, nós vamos perceber isso. Olha que texto maravilhoso, diz o versículo 2: e as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória. Isso será no futuro, quando Jerusalém for a capital do mundo, e chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Éfesibá, e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti, e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. O texto continua ainda falando dessas promessas gloriosas. Então Deus estava mostrando o seu desejo de restaurar Jerusalém, não é? Era um período de muitas dúvidas, de muitas incertezas, porque o povo retornou para Jerusalém, mas vieram os obstáculos, as dificuldades, os samaritanos que se opuseram àquela obra, a obra do templo que foi embargada, faltava recurso para que Jerusalém fosse reconstruída. Você lembra de Neemias? Você lembra disso? Que a história de Neemias já ocorre mais ou menos um século depois, que é por volta do ano 445, mas quando Anani veio e trouxe a notícia para Neemias, como era que estava o povo em Jerusalém, esse foi o relatório. O povo está em miséria e desprezo, as portas queimadas a fogo, então os muros caídos, né? Então, esse era o cenário dos dias de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, do próprio profeta Ageu e Zacarias. Era um período de muita dificuldade. Mas quem estava prometendo restaurar era o próprio Deus. Aquela iniciativa de Ciro de mandar o povo retornar e construir o templo não era uma questão humana apenas. Ciro estava sendo apenas o instrumento, o servo que Deus levantou para restaurar e reconstruir o templo em Jerusalém.
E nós vamos perceber que o texto continua. Observe que no capítulo de número 2, o versículo 5 diz assim: pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor. Eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Que coisa interessante. As cidades antigas, elas eram muradas, elas eram protegidas por muros. E por quê? Porque havia muitas invasões estrangeiras, porque muitos povos viviam saqueando, roubando as cidades. Então era comum as cidades serem muradas. Ficavam ali os vigias, os soldados, os sentinelas, observando o que acontecia por fora dos muros. Mas que coisa interessante! Deus se utiliza dessa visão para falar a Zacarias que o Senhor mesmo seria o muro. Deus diz assim: eu serei a muralha, como que diz assim, eu serei a proteção, pois eu serei uma muralha de fogo ao redor dela, diz o Senhor, eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Promessa do Senhor que vai se cumprir ainda no futuro. Isso me faz lembrar o que está escrito no livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 15 a 19. Deus prometendo que estará mais uma vez no meio do seu povo. Diz assim: o Senhor afastou os teus juízos, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por teu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que em ti se entristeceram por causa da reunião solene, eu os congregarei, esses para os quais o peso foi uma afronta. Eis que naquele tempo, olha que promessa gloriosa, procederei contra todos os que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e lhes darei um louvor e um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, olha que coisa maravilhosa, naquele tempo vos recolherei, certamente vos darei um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então nós percebemos que não foi apenas naquele momento que Deus fez essa promessa de restauração. Nós já lemos em Isaías capítulo 62, já lemos Sofonias capítulo 3, versículos 15 a 19, que essa é uma promessa de Deus, promessa de restauração. Eu já disse aqui em outros programas que a verdade é essa, que durante milênios o povo judeu, o povo de Israel, a cidade de Jerusalém vem enfrentando oposições, guerras, conflitos armados, muitos países, muitos grupos terroristas que desejam exterminar o povo judeu, que desejam exterminar a cidade de Jerusalém, mas a verdade é essa cidade nunca será destruída, esse povo nunca será extinto, nunca será expulso do mapa, porque é Deus quem guarda, é Deus quem protege. E essa promessa que Deus estava fazendo a Zacarias naquele período de dúvidas, de incerteza, eles estavam pensando o que será de nós, muitos escombros, os muros fendidos, cheios de brecha, o que será desse povo que retornou do cativeiro? Deus estava mostrando a Zacarias: olha, o que é que você está vendo? Eu estou vendo o homem aqui com um cordel de medir. Pois bem, isso representa a medida de Jerusalém. O homem está medindo para ver a largura e o comprimento. E Deus diz através do anjo que iria restaurar. Mas não só isso, que ele seria a proteção. Não só isso, que Jerusalém nem precisaria de muros, porque ele seria a proteção do povo judeu. No versículo de número 6 diz assim: vamos, fujam da terra do norte, diz o Senhor, porque eu espalhei vocês como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. O que significa esse texto? Deus está se utilizando agora
do profeta para dizer: saiam de Babilônia, voltem para Jerusalém. Quando diz assim, saiam do norte, vamos, fujam. Em outras palavras, chegou o tempo do retorno. Chegou o tempo de sair do cativeiro. Chegou o tempo de voltar para a Babilônia. Porque a verdade é essa. Nem todos quiseram voltar, porque já estavam lá com suas famílias, com sua terra em Babilônia, vivendo lá da agricultura, da lavoura, da pecuária. Muitos não quiseram retornar, mas Deus estava dizendo o quê? Fujam, retornem, venham para cá. Por quê? Estava se aproximando o tempo do castigo, o tempo do juízo para Babilônia. E agora era tempo deles voltarem a reedificar Jerusalém, a voltar a habitar naquela cidade amada pelo povo judeu. Então essa mensagem não é só uma mensagem de promessa, de esperança, de restauração, mas dizendo ao povo: saiam, fujam, saiam aí de Babilônia, voltem para a sua terra, porque lá eles serão castigados, mas aqui vocês estarão protegidos. O versículo de número 7 diz assim, 7 e 8, diz: vamos, fuja, Sião, você que habita com a filha da Babilônia, você que está morando aí em Babilônia, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter a glória, Ele me enviou às nações que saquearam os bens de vocês, porque aquele que tocar em vocês, toca na menina dos meus olhos. Que coisa interessante. Deus diz que aqueles que tocam no povo de Deus, no povo judeu, está tocando na menina dos seus olhos. E o que significa, professor, a menina dos olhos? A expressão é uma forma hebraica de falar da pupila, a parte central, mais sensível do olho. Trata-se de uma metáfora para algo extremamente precioso, delicado, protegido. Deus está dizendo que Israel é tão precioso para ele quanto a pupila é para o olho humano. Assim como instintivamente nós protegemos nossos olhos de qualquer perigo, Deus está prometendo que vai proteger o seu povo. Tocar em Israel, tocar no povo judeu, tocar no povo de Deus, é como tocar na parte mais sensível do olho de Deus. Algo intolerável e que desperta reação imediata. Todos aqueles que se levantam contra o povo judeu, contra a nação de Israel, inevitavelmente vão ter que prestar conta com o dono deste povo, que é o próprio Deus. Versículo 9 diz assim: porque eis que agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim vocês saberão que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Deixa eu ler esse texto aqui na Bíblia Viva, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim: eu esmagarei essas nações com as minhas próprias mãos. Deus está dizendo, aqueles que perseguiram, aqueles que maltrataram, aqueles que feriram o meu povo, tentaram destruir o meu povo, Deus está dizendo assim: eu irei esmagar essas nações com minhas próprias mãos, e os que são escravos serão os seus senhores. Olha que coisa maravilhosa. O povo judeu, que outrora foi escravizado, serão agora seus senhores. Quando isso acontecer, vocês saberão que foi o Senhor dos Exércitos que me enviou. Deus estava trazendo aqui uma promessa que iria abençoar tanto esse povo, que eles iriam se assenhorar daqueles que um dia lhes oprimiram. E a Bíblia está repleta de profecias que falam exatamente sobre isso. Na vinda de Jesus em glória, no final da grande tribulação, o próprio Cristo vai destruir as nações inimigas do povo judeu. Israel, agora o povo judeu, será definitivamente a luz para o mundo, porque Cristo estará em Jerusalém, reinando sobre o mundo mais uma vez. Estudar essa visão de Zacarias é o mesmo que dizer assim: olha, parte dessa visão já se cumpriu, mas parte dessa visão, dessa profecia, ainda terá o seu cumprimento no futuro.
Mas Deus está dizendo que aqueles que foram escravizados, aqueles que foram oprimidos, é que irão ser senhor daqueles povos. No versículo de número 10, o texto diz assim: alegre-se e cante, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de você, diz o Senhor. Olha que coisa interessante. Deus está prometendo que vai habitar no meio do seu povo. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei em seu meio, e vocês saberão que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vocês. Eu gostaria de ler outras referências sobre essa habitação de Deus no meio do seu povo. Por exemplo, no mesmo livro de Zacarias, capítulo 8, versículo 3, diz assim: assim diz o Senhor, voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Isso aponta para o futuro, para o milênio. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 7, Deus também promete que vai habitar no meio do seu povo. Ezequiel, capítulo 43, versículo de número 7. Diz assim: e me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu santo nome, nem eles, nem seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres de seus reis nos seus altos. Sabe o que é que Deus está mostrando aqui ao profeta Zacarias? Deus está dizendo assim: olha, essa restauração é maior do que você pode imaginar. Você está vendo o homem aí medindo Jerusalém, vendo a dimensão dessa cidade? Eu quero dizer que essa restauração, ela é muito maior, ela é muito mais gloriosa do que você possa imaginar. Não é só essa restauração física, não é só tapar as brechas dos muros, não é só voltar a construir casas, não. Deus está dizendo assim: eu vou morar no meio de vocês, eu vou habitar entre vocês, vocês serão senhor das demais nações. Então, para quem estava no meio dos escombros, para quem estava em situação difícil, pouco recurso para reconstruir a cidade, aí aparece uma visão onde o ser angelical diz assim: olha, Jerusalém será reconstruída. Mas essa reconstrução, ela é muito mais, ela vai muito além daquilo que seus olhos possam ver ou sua mente possa imaginar. Passa o texto, por gentileza, que eu quero ainda concluir a leitura e extrair algumas lições para nós. Versículos 12 e 13 são os últimos versículos do capítulo 2, diz: então o Senhor herdará a terra de Judá, como a sua porção na terra santa, e voltará a escolher Jerusalém. Calem-se todos diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Glória a Deus. Se levantou para quê? Para restaurar, para reconstruir, para prometer que iria agir em favor de Jerusalém. E quais são as lições que nós podemos aprender dessa terceira visão do profeta Zacarias? Em primeiro lugar, é que Deus tem um plano de restauração para o seu povo. Aquele homem com cordel de medir mostra que Deus está planejando, cuidando dos detalhes, da restauração de Jerusalém. Isso nos ensina que mesmo quando tudo parece destruído, quando tudo parece perdido, quando parece que está tudo arruinado, eu quero dizer que Deus ainda tem planos, ainda tem projeto de restauração para a nossa vida. Embora a profecia fale de Jerusalém, o sentido literal é acerca da restauração de Jerusalém, mas eu posso aplicar esse texto que Deus é especialista em restaurar. Talvez você esteja assistindo esse programa e você esteja diante também de alguma ruína, de alguma causa perdida, alguma destruição. Talvez uma família, talvez uma empresa, talvez uma indústria, seja lá o que for. Mas eu quero dizer com muita tranquilidade, com muita convicção, Deus é especialista em restaurar aquilo que parece perdido, aquilo que parece destruído,
Aquilo que parece arruinado, Deus é especialista em restauração. A segunda lição que nós aprendemos é que Jerusalém, a cidade de Deus, ela não terá limites. O texto diz que Jerusalém será habitada sem muros, porque haveria multidão de pessoas e animais. E como já dissemos, essa profecia não teve seu cumprimento ainda por completo, né? Porque hoje o povo judeu, a verdade é essa, ainda divide a sua terra com outros povos. Existem em Jerusalém bairros que são judeus, bairros que são árabes, né? Mas no futuro, no período do reino milenial, Israel habitará segura. O povo judeu não mais vai dividir a sua pátria com pessoas de outras nações ou de outras religiões. Posso dizer, sem medo de errar, que parte dessa profecia já se cumpriu nos dias de Zorobabel, de Esdras, de Neemias, mas parte dela ainda terá o seu cumprimento no futuro. A terceira lição que nós aprendemos é que o Senhor é a verdadeira proteção do seu povo. Deus promete ser um muro de fogo ao redor de Jerusalém, e não só isso, Ele promete ser a glória no meio dela. A verdade é que hoje Israel necessita gastar milhões de dólares com segurança, principalmente com interceptores de mísseis. Há um alto investimento com materiais bélicos, com bombas, granadas, aviões, mísseis e tantas outras coisas. Mas no futuro, Jerusalém, o povo judeu, habitarão seguros. Deus promete ser a proteção do seu povo. Deus promete que essa cidade não vai precisar nem de muros, porque Ele mesmo será a sua proteção. Em quarto lugar, Deus chama o seu povo para sair da opressão. O povo deveria deixar a Babilônia, sair com muita pressa, voltar à terra prometida. Significa que houve um tempo para que eles fossem levados para a Babilônia, mas havia chegado o tempo do retorno. E sabe o que é que nos ensina? Isso nos ensina que nós devemos estar sempre atentos à direção de Deus. Saber o tempo de ir, mas o tempo de retornar. Então, como diz Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo determinado para tudo debaixo do sol. Então, é necessário sabermos o tempo de ir, mas o tempo de retornar. O povo judeu havia sido levado para a Babilônia. Estiveram lá durante 70 anos. Mas havia chegado agora o tempo do retorno, o tempo da restauração. E nós precisamos entender o tempo determinado de Deus, para sabermos se estamos no centro da tua vontade. O fato de dizer vai para a Babilônia não significa dizer que você vai morar lá eternamente. Tem o tempo de ir e o tempo de retornar. Em quinto lugar, nós aprendemos que quem toca no povo de Deus, toca na menina dos seus olhos. O Senhor defende o seu povo com zelo. Isso nos ensina que somos preciosos aos olhos de Deus. É claro que o texto fala de forma mais direta para o povo judeu, sendo literal a interpretação dessa visão, mas eu posso dizer sim que nós somos o povo de Deus, e mexer com o povo de Deus é mexer com a menina dos seus olhos. Deus não ignora as injustiças feitas contra o seu povo. Todos nós vivemos esse período de injustiças, de perseguições, de afrontas, mas Deus está atento. É Ele quem diz que quem mexe com o seu povo está mexendo com a menina dos seus olhos. Para concluir, a última lição desta profecia que nós podemos extrair é que parte dessa profecia ainda será para um tempo futuro. E que período é esse? No reino messiânico, o reino do Messias. A Bíblia deixa bem claro que o Messias habitará em Jerusalém. E essa promessa terá o seu cumprimento em um futuro próximo. Em resumo, eu posso dizer que Zacarias 2 ensina que Deus restaura, Deus protege, Deus habita no meio do seu povo.
Eu aprendo também que Deus chama o seu povo à santidade, ao abandono da opressão espiritual. Isso nos lembra também que somos preciosos para Ele. E a maior de todas as promessas é que o Messias habitará conosco. E por isso devemos viver em reverência e confiança. Se você perguntar para mim, mas o Messias não habitará com o povo judeu? Sim, é verdade. Mas isso ocorrerá durante o reino milenial. E durante o reino milenial, nós estaremos reinando com Ele. O que significa dizer que no milênio, Cristo não habitará só com o povo judeu, mas habitará também com a sua esposa, a noiva, que nesse período será a sua esposa. Embora o texto seja mais direto, mais específico para o povo judeu, mas muita dessa profecia também aplica-se ao povo de Deus de todas as eras.